Capítulo 16 da revogação da anulação. Revogação e anulação. Artigo 50. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. Capítulo 17. Do sistema de dispensa eletrônica. Da aplicação. Artigo 51. As unidades gestoras integrantes do SISG adotarão o sistema de dispensa eletrônica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 1 do caput do artigo 24 da Lei 8666. Inciso 2. Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso 2 do caput do artigo 24 da Lei 8666. Inciso 3. Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3 e seguintes do caput do artigo 24 da Lei 8666. Parágrafo 1º. Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa eletrônica. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de publicação do ato de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de que trata o artigo 4º. Capítulo 18. Disposições finais. Orientações gerais. Artigo 52. Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os prazos para implementação das regras decorrentes do disposto neste decreto, quando se tratar de licitações realizadas com a utilização de transferências de recursos da União, de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º. Artigo 53. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Artigo 54. Os participantes de licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste decreto, e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real por meio da internet. Artigo 55. Os entes federativos usuários dos sistemas de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º poderão utilizar o SICAF para fins habilitatórios. Artigo 56. A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos poderes da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante celebração de termo de acesso. Artigo 57. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet após a homologação.
Artigo 58. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. Artigo 59. A Secretaria de Gestão da Secretaria Municipal de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá editar normas complementares ao disposto neste decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico. Revogação. Artigo 60. Ficam revogados: inciso 1, Decreto 5.450, inciso 2, o Decreto 5.504. Vigência. Artigo 61. Este decreto entra em vigor em 28 de outubro de 2019. Parágrafo 1º. Os editais publicados após a data de entrada em vigor deste decreto serão ajustados aos termos deste decreto. Parágrafo 2º. As licitações cujos editais tenham sido publicados até 28 de outubro de 2019 permanecem regidos pelo Decreto 5.450. Brasília, 20 de setembro de 2019.